Boa noite, meus queridos. Boa noite a todos, né? Hoje é terça-feira, dia 5 de março de 2019, né? 8 horas e 35 minutos. Vamos continuar lendo aqui qual é a aparência de Deus. Nós tínhamos parado, né, em Salmos, terminamos Salmos. Vamos continuar aqui em Isaías, né? Para a gente aprender um pouquinho. Em alguns momentos a gente vai ter uma leitura que não vai falar tão claramente, né, da aparência de Deus, mas vai dar a entender o mesmo significado. Que às vezes você tem uma Bíblia aí com tradução diferente e eu tenho uma outra aqui mais simples de ler, no meu ponto de vista. Isaías 2, o versículo 10. Vamos lá, Isaías 2, 10. Entra nas rochas e esconde-te no pó, de diante da espantosa presença do Altíssimo e da glória da sua majestade. Entra no pó e esconde da majestade e da glória do Altíssimo. Ninguém pode ver a Deus, não é mesmo? Agora o capítulo 6 de Isaías, capítulo 6, e o versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Aí o versículo 1, o 2 e o 5. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Altíssimo assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. O versículo 5 agora, tá? Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Altíssimo, o Deus Celestial, o Senhor dos Exércitos. Desculpa aí, o Senhor dos Exércitos. Aqui ele fala que viu, né? De longe talvez, mas ele fala que viu. Vamos lá para o capítulo 40 de Isaías e o 18. 40, 18. Quem, pois, podeis assemelhar a Deus? Ou que figura podeis comparar a Ele? Vamos ver aqui, meus amigos, meus irmãos, aquele assunto que a gente falou no comecinho, né? A respeito até de um bloco de carnaval que arrastava uma imagem lá, parecida com a de Jesus, né? E a gente vamos chegar lá em Provérbios, que fala que o próprio, né, Yahshua, Jesus, não tinha uma semelhança agradável, ele não era assim, uma belezinha igual a turma pensa que ele era, um loirinho, tudo e tal, né? A aparência dele não era tão agradável, né? Ele era uma pessoa comum, pelos estudos existentes aí, um moreno, né? Não esse Jesus que eles arrastam aí nas praças, nos carnavais, que não tem nada a ver. Então, com que aparência podeis assemelhar a Deus? Ao nosso Criador Yahweh, né? Yahweh. É o Jeová também. Então, com qual aparência que a gente podemos comparar o nosso Altíssimo? Se ninguém viu. Não tem como comparar ele, né? É isso que eu estou dizendo para vocês. Não tem semelhança nenhuma de Deus. A gente não consegue compará-lo ele com nada, porque ninguém viu a ele. O 66:15 de Isaías. 66:15 de Isaías. Pois eis que o Altíssimo virá com fogo, e os seus carros serão como o
torvelinho, para retribuir a sua ira com furor e a sua repreensão com chamas de fogo. Vamos ver como se fosse um sol descendo na terra. Não vai ser assim ver uma pessoa ali, onde muitos falam, quando Deus descer, vamos tacar míssil, bomba nele. Não, vai ser coisa espantosa. Ninguém viu a Deus, né? Qual é a aparência dele? Não podemos afirmar nada. Mas sim, ele tem olhos, tem boca, nariz, né, dedo. Vamos lá ver. Ezequiel 8. Ezequiel 8, do 1 ao 4. Ezequiel 8, do 1 ao 4. Vamos ver o que está falando aqui. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Altíssimo Deus caiu sobre mim. A mão, né? Então olhei, eis uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e para baixo era fogo, e dos seus lombos e para cima como aspecto de resplendor, como o brilho de âmbar. Não sei o que é isso, âmbar, mas como o brilho de um latão reluzente, ou a aparência dele aí. Vamos mais um pouquinho ainda, o 4 agora. Estendeu a forma de uma mão e me tomou por uma trança da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e nas visões de Deus me trouxe aqui. Olho para o norte, onde estava o assento da imagem do ciúme que provoca o ciúme. Você viu como é que é? Uma mão semelhante a fogo, né? Que ele viu aqui, né? Essa visão. Agora vamos aqui no capítulo 10, o 1 ao 8 também. Depois tem o qual? O 19. Depois olhei, eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, ou zafira, né? Safira, semelhante em forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas giradoras até debaixo do querubim. Enche as tuas mãos de brasas acesa dentre os querubins e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Até onde? O 8, depois o 19. E os querubins estavam de pé do lado da casa. Quando entrou o homem, uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Altíssimo de sobre o querubim e passou para a entrada da casa. E encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Altíssimo. Vou parar aqui um pouquinho e volto ao 5. Resplendor deve ser um brilho muito forte, um clarão muito forte, né? Tal qual o ser humano não consegue olhar, né? É como se você reparasse uma pessoa soldando. Aquele raio de solda, se olhar, causa cegueira. É mais ou menos esse resplendor, um clarão gigantesco. Então, não se pôde ver ele aqui. Os querubins ele viu, mas a glória do Altíssimo também, mas o Altíssimo em pessoa ele não viu. E o ruído das asas dos querubins se ouvia até o átrio exterior, como a voz de Deus Todo-Poderoso quando fala. Aconteceu, pois, que, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, entrou ele e pôs-se junto à roda. Então estendeu um querubim a sua mão
de entre os querubins para o fogo que estava dentre os querubins, e tomou dele e o pôs nas mãos do que estava vestido de branco, de linho, o qual o tomou e saiu. Apareceu nos querubins uma semelhança da mão de homem debaixo das suas asas. Então, tem mão, né? Pode ser a mão do Altíssimo aí, entendeu? Como se fosse um fogo ardente, um resplendor gigante que não dava para ver, né? Poucas coisas ele viu nessa visão. O 19 aqui. E os querubins alçaram suas asas e se elevaram da terra, e à minha vista, quando saíram, acompanhados pelas rodas ao lado deles, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Altíssimo. E a glória de Deus, do Altíssimo, de Israel, estava em cima sobre eles. Clarão do Altíssimo, clarão, a luz, o resplendor, né? Isso a gente dá para entender. Como se brilhasse o sol na nossa cara, morreríamos. Assim entendendo eu, pode ser que tenha outra visão aí, outro entendimento, mas morreríamos. Vamos ver Daniel, era assim que chamava ele, viu? Daniel 7. Daniel 7, 9 e 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. E seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima, e o seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo, e os livros foram abertos. Você viu essa visão? Fala de quem? Do Altíssimo ou do Filho? Ancião de dias é chamado na verdade, do Altíssimo Yahweh, né? Ele é chamado de Antigo de Dias, né? Mas aqui a visão do ancião de dias é do seu filho, é do filho do homem. Então, aqui tá as duas pessoas. Daniel, você repara aí, Daniel 7, 9 e 10, tá? Confira aí, estudem aí, para vocês verem o quão maravilhoso é ler a Bíblia, para não ser enganado. Vamos lá, Joel 2, 3. Joel, o capítulo 2, o versículo 3. Vamos ver o que está falando aqui. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto, sim, nada lhe escapa. Não entendi nada, mas aqui que fala que diante dele um fogo consome. Atrás também uma chama abrasa. Então o que cerca a glória de Deus é fogo, clarão, relâmpago e chama. Nunca um homem viu ele ainda. Abacuque, vou terminar aqui com vocês. Abacuque, vou deixar o Novo Testamento para amanhã, tá bom? Abacuque 3, do 3 ao 5. Abacuque 3, do 3 ao 5. Os seus oficiais são leões, rugidores no meio. Opa, esqueci, é Abacuque, mas tem Sofonias, desculpa aí. Mas deixa esse erro aí pra gente ficar legal. Falar pra vocês que eu sou imperfeito pra dedéu. Abacuque 3, do 3 ao 5. Meu pai, agora sim. Deus veio de Temã, e do monte de Parã, o santo.
A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor é como a luz. De uma mão saem raios brilhantes, e ali está o esconderijo da sua força. Adiante dele vai a peste, e por trás a praga ardente. Até onde? O 5. Você viu como é que é? O seu esplendor é como a luz. Então, dificilmente qualquer homem olharia para ele e falava: meu pai, eu te vi. Não. Clarão e fogo. Mas que ele não é uma luzinha, não. Tem mão, tem boca, tem unha, né? Da unha acho que eu não vi falar, não, mas ainda é bom chegar lá. Tem dedo, né? Mas nosso Altíssimo é uma pessoa celestial, espiritual, poderosíssima. Poderosíssima. Inimaginável. Só pela Bíblia a gente consegue desenhar. O artista consegue desenhar ele, mas nós não conseguimos. Boa noite, muito obrigado. Eu vou lançar daqui a pouco mais um vídeo, né? Em Gênesis 30, ok? Boa noite.